Olá! Degustar a vida, educação financeira precoce, dinheiro e crianças. É necessário as crianças entenderem sobre dinheiro? Já voltamos! Degustar a vida, Lourdes Sá, de volta, mais dicas, só que agora educação financeira precoce, dinheiro e crianças. Psicóloga clínica, né? As crianças têm que entender sobre dinheiro. Sim, é fundamental, né? E porquê? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo e quer queiramos, quer não, quando formos adultos vamos estar de um lado ou do outro, ou vamos estar do lado dos que consomem, né? E aí há o risco da pessoa viver dependente do dinheiro e viver à volta de querer consumir mais e mais e mais e até pode se tornar infeliz se não consome, ou vai ficar do outro lado, do lado dos que controlam o dinheiro. Então nós, como pais ou como profissionais de educação, temos que decidir se queremos que a criança, de que lado é que ela vai ficar. Ela vai consumir e vai o dinheiro controlar a ela, ou ela vai controlar o dinheiro e só vai consumir como quer, ou pelo contrário até vai ela ajudar a criar riqueza. Mas eu já escutei de pais que, por exemplo, acham que as crianças não têm que entender sobre o dinheiro, porque junto com o dinheiro vem situações, por exemplo, contas a pagar, que às vezes até o pai não sabe administrar, então ele não quer passar aquela frustração para o filho. Então os priva de entendimento financeiro, achando que está ajudando, isso pode estar ajudando? E pode estar prejudicando até. O que acontece? Quando o pai ou a mãe não educa o filho, não é? Mais tarde ele não vai saber gerir dinheiro, então vai ter que aprender sozinho, isso vai ser muito complicado. E às vezes porquê que os pais não querem ensinar aos filhos? Porque se eles próprios vão ter que se reeducar. Então imagina, um pai ou uma mãe que adora ir às compras, adora gastar dinheiro, como é que ela vai ensinar o filho a poupar? Se ela própria não poupa, não é? Uma mãe ou um pai que adoram a comer fora ou adoram a comer tudo o que querem a nível de doces, adoram doces, como é que vai ensinar a criança a controlar-se nos doces? Não é? Porque parece que não, é uma das primeiras dicas que se dá a nível de gestão financeira na criança, é logo ali entre os 2 e os 5 anos de idade, é controlar as necessidades da criança. Porque, por exemplo, a nível do marketing, eles sabem uma regra básica é criar necessidades onde elas não existem. Então, criar necessidades onde não existem. Não existem, exatamente. Então, por exemplo, as famílias que vêm de linhagens que há várias gerações dominam o dinheiro, curiosamente, por exemplo, eles são donos de hipermercados, donos de grandes centros comerciais, mas eles ensinam os filhos a poupar. Então, o filho é dono do centro comercial, mas passa no supermercado ou no hipermercado sem necessidade de comprar nada. Curiosamente, criam na classe média a necessidade de gastar. Sim. Então, por exemplo, a pessoa tem necessidade de mudar de telemóvel ou celular, tem necessidade de mudar de roupa, tem necessidade de mudar de carro e nem sabe bem porquê. Isso é introduzido pela sociedade para as pessoas consumirem mais. E o que é que acontece? Se ensinarem a criança, 2, 4 anos, a mudar de boneca, a mudar de roupa, a comer os doces que ela quer, ela está a associar às compras prazer. E quando ela for adulta e ela quiser ter prazer, ela vai ter que comprar. Por outro lado, se nós ensinamos à criança que há dias especiais para presentes, por exemplo, estás de aniversário? Não. É Natal? Não. É domingo? Não. Então porquê que vamos comprar uma boneca hoje? Então ensinar a criança, isso é um dos primeiros dicas. Nem é uma regra também que já que é uma data tem que ter uma boneca. Exatamente. Nem outro lado também é uma regra, porque é seu aniversário, é obrigado a ter um presente, né? Outras coisas, a não ser materiais, também são presentes. Exatamente. Passar né, o dia com a família, degustar um bom parque. Exatamente. É um presente. É um grande presente. Mas isso não está em voga. Né? Tem uma frase que você disse que é bem interessante, pai rico, filho nobre e neto pobre. Exatamente. Isso vem do quê? As chamadas famílias dos novos ricos,
que houve uma geração que até conseguiu, por ele próprio, sozinho, criar riqueza, então é o pai rico, e ele cometeu um lapso que foi não ensinar aos filhos a gerirem o dinheiro, não é? Então o que é que acontece? Esse filho vai ser o herdeiro, que é o filho nobre, ele até vai herdar bastante dinheiro, então ele até vai viver bem, é o filho nobre, não é? Vai viver bem, mas como ele não aprendeu a gerir o dinheiro, ele não vai saber multiplicar. Então, como não vai saber multiplicar, o que é que ele vai fazer à herança? Vai gastar. Então, o filho dele, que é o neto, já vai ser pobre. Vou deixar para o segundo bloco, mas você disse que teve pesquisas e teve situações que bateram nas mesmas famílias pesquisadas, que tinham questões negativas para deixar o neto pobre. Exatamente. Se tivesse usado outras técnicas de educação financeira precoce, isso não teria ocorrido. Exatamente. Acontece também, por exemplo, Lourdes, de crianças, por exemplo, se o pai não sabe educar, por exemplo, soube ganhar o dinheiro, mas não soube educação para passar para o filho. Exatamente. Isso pode acontecer que ele tenha menor possibilidade de ter uma vida financeira mais saudável. Exatamente. O que é que acontece? Não chega a criança a observar, às vezes pensa, a criança vê, a criança faz, mas não chega. Na questão do dinheiro, se não chega a criança a observar o pai a gerir o dinheiro, mesmo que ele é empresário. O pai tem mesmo que explicar, olha, estás a ver, nós temos aqui tantos empregados, ou o dinheiro entra aqui, mas também sai dali. Não é? Explicar toda esta dinâmica que há um orçamento. Só esse exemplo da vida do pai não necessariamente vai poder criar essa condição. Não chega. É bom o pai levar a criança ao seu local de trabalho, explicar. Ou às vezes basta os pais naturalmente em voz alta explicarem, olha, hoje temos que poupar porque, por exemplo, o mês passado o pai recebeu menos, não é? Ok. Ou aumento, falar só em voz alta, o aumento da renda. Este mês houve um aumento, então nós se calhar vamos ter que ir menos vezes comer fora, mas em contrapartida vamos mais vezes ao parque ou mais vezes à praia. Lembrar que há outras formas de gostar a vida sem dinheiro e ser feliz. Perfeito. Eu preciso de um intervalo e antes de fechar esse bloco, depois eu quero sobre as coisas negativas de quem não soube educar, o que aconteceu com essas crianças, tá? Exatamente. Mas antes de fechar esse bloco, uma dica de degustar. Três razões para aprender inglês. A porta, na verdade, é a comunicação, né? O que você procura mesmo, antes de tudo, é a comunicação. Mas eu cito aí, por exemplo, a questão profissional. Hoje em dia, qualquer área de trabalho que você precisa, até mesmo para fazer um mestrado, você precisa ter fluência no inglês. Outra questão é que a maioria dos materiais, né, ou seja, a literatura profissional, está em inglês. E como você faz? Você vai pagar para alguém traduzir? Você já tem essa praticidade toda só por falar inglês. Tem a segunda questão também aí, o segundo motivo que eu cito, que é a questão do lazer, né? Você tem aí a oportunidade de viajar, de poder usar o idioma para conhecer, fazer amigos. Tem toda essa parte, a parte da cultura, realmente a parte cultural. Muitas coisas não estão em português, entender um pouco como funciona, porque tudo vem junto com a língua. E para terminar, a satisfação pessoal. Quer uma razão melhor do que essa? A satisfação pessoal de poder se comunicar com outras pessoas, de falar uma outra língua, de poder ter sucesso no teu trabalho. Com certeza tudo isso, o inglês só tem a beneficiar, né? a te ajudar. Quer mais uma dica da Bly Idiomas? Um abraço. De volta a degustar a vida, estamos degustando a vida com a Lourdes Sá, psicóloga clínica, e o tema educação financeira precoce, dinheiro e crianças.
Mas o dinheiro em si, o dinheiro, a moeda, tem um aspecto até sujo. É curioso, é um paradoxo, né? É um As pessoas paradoxo, adoram comprar, adoram o dinheiro, mas depois dizem que o dinheiro é sujo. Sujo no sentido que passa de mão em mão e tem que fazer uma boa higienização. Ou que é errado a pessoa andar a pensar muito em dinheiro, quando na verdade quem mais pensa em dinheiro é exatamente os que menos aprenderam sobre dinheiro. Ah, ok. Quem aprende mais sobre o dinheiro, ele não precisa de pensar sobre o dinheiro. É igual dizer, o dinheiro não é importante. É. Está vivendo do quê? Alguém está lhe sustentando, então. É, exatamente. Normalmente quem diz isso ou tem um bom salário que lhe paga as contas todas, e por isso diz que o dinheiro não é importante, ou que não gosta, não se importa com o dinheiro, ou que alguém está sustentando. Não é? Ele tem uma fundamental necessidade para muitas situações. É, exatamente. O dinheiro, se nós repararmos à nossa volta, podemos colocar um preço em tudo. Tudo. Até no nosso corpo dá. Porquê? Porque, por exemplo, se tiver um problema de saúde do coração, vai ser diferente se tiver um problema de saúde do estômago. Então, até o nosso corpo, curiosamente, tem um preço, que é a questão da saúde. Então, nós percebermos esta dinâmica que não dá para não nos querer interessar pelo dinheiro é importante. Agora, temos é que lembrar que o dinheiro é importante, mas não é o mais importante. E isto é o que é fundamental passar à criança. Tu vais aprender sobre o dinheiro para mais tarde tu estares livre do dinheiro. E às vezes é muito curioso se nós falarmos à criança assim, olha, quando tu fores adulto, vou-te ensinar uma coisa importante para quando tu fores adulto. Eles ficam todos atentos, querem logo ouvir. E explicamos, olha, há adultos que fizeram isto e isto ficaram bem, e há adultos que fizeram isto e isto e ficaram mal. Eles tomam muita atenção. Então, por exemplo, dar dicas simples, vai ao supermercado e vai com a calculadora atrás dos pais e vai somando os produtos todos, ele vai vendo o quanto aquilo vai crescendo financeiramente, em vez de estar a pedir aos pais, porque a criança tem que estar entretida quando vai ao supermercado, não é? Em vez de estar a pedir aos pais e mais isto e mais aquilo. Outro aspecto importante dos pais a terem é, quando estão no supermercado, lembrarem-se, qualquer compra na presença das crianças é um ato sério e não de lazer. Ou seja, a criança entender, vamos às compras é algo sério, não é? Que nós vamos ter que escolher o feijão mais barato, o arroz mais barato, então vamos ter que aprender mais barato dentro daquilo que gostamos, claro, ninguém está a dizer com má qualidade, mas aprender a comprar, não é? Saber gerir e não que aquilo, vamos às compras e isto é uma festa. Então, compra não é lazer, bem pensado, compra é sério. É, exatamente. Desde um livro, desde as compras de casa. Exatamente, lazer é estar a dois, lazer é rir, lazer é dar abraços, lazer é... Isso é que é associar o contacto com o outro. Vamos ao shopping. Exatamente. Não é bem isso. Exatamente. Por isso é que diz, vamos ao shopping é uma alegria. A criança vai gravar que ir ao shopping é que é um bom momento para ser feliz. Quando for adulto e estiver triste, o que é que ele vai fazer? Vai ao shopping em vez de ligar para a melhor amiga, por exemplo. Então, aprender a distinguir à criança que o que é importante é a relação a dois, o que é importante é a relação com o outro, e que até o dinheiro, até há linhas, depois podemos falar nisso no outro programa, que até falam que o dinheiro então ainda é mais importante quando é para ajudar o outro, porque já está demonstrado a nível de estudos científicos que as pessoas são mais felizes quando ajudam o outro. Então, quando ele entende que esta dinâmica do dinheiro é importante para ajudar o outro, então ainda melhor. Mas não ver o dinheiro como algo egoísta para ele. Não é? Você acha que crianças, por exemplo, que até não tiveram pais com situações financeiras boas e lidaram com as problemáticas, eles têm possibilidade de sair dessa situação também? Também. Aí lá vai depender. Ter esses estímulos precoces. O que fariam neles para conseguir dar a volta por cima? Aí lá está. Tanto há aquela criança que, apesar dos pais não estarem bem, houve às vezes algum tio, algum professor que fez a diferença, mas também às vezes há aquelas crianças resilientes que já vêm com elas. Elas conseguem para elas próprias dar a volta. Então há aquele ditado de dois gêmeos que os dois, o pai era bêbado e a mãe não existia, e um estava bem adulto e o outro estava mal. Então perguntaram a ambos, como é que você está assim? Com a vida que teve, como é que está assim? E ambos responderam, com o pai que eu tinha, eu só podia ser assim. E com o pai que eu tinha, eu só podia ser assim. Exatamente. Ok. De novo intervalo e depois só técnicas boas, que a gente quer as dicas, tá bom? Exatamente, combinado. Degustar a vida, mais uma dica antes do intervalo.
mastectomia profilática. A mastectomia profilática ficou agora conhecida por causa de uma artista que resolveu, por conta de risco de câncer de mama na família, retirar as mamas e colocar prótese. Então vamos considerar algumas coisas. Primeiro que essa cirurgia não é nova, não foi criada agora para a artista poder fazer. Essa cirurgia já tem mais de 20 anos, é realizada, e ela dá em torno de 90% de segurança de que você não vai ter câncer de mama. Então também não é 100%, porque a gente não consegue remover todas as células que existem da mama. Se você faz um rastreamento adequado, se você faz mamografia todos os anos, depois dos 40 anos, e você diagnosticar uma lesão precoce, a sua chance de cura com tratamento hoje em dia é de até 95%. Então, você vê que já é melhor do que a mastectomia profilática. Além disso, para o tratamento preventivo, existe a possibilidade de usar medicação e não fazer a cirurgia. Essa medicação ela vai ser utilizada de acordo com a prescrição do médico e tem uma segurança muito boa. As pessoas que não respondem ao uso dessa medicação são as pessoas que têm a mutação do gene BRCA1. O gene BRCA1 está associado a câncer de mama e a câncer de ovário. Normalmente são vários casos na família, não é só um caso isolado, né? São vários casos e de pessoas jovens, normalmente antes da menopausa. O BRCA1 ele é presente em aproximadamente 1% da população. Então, de cada 100 mulheres que estão por aí, uma tem o BRCA1. E a mutação vai te dar um risco de 55% de ter o câncer de mama. Então, não é de 90%, como foi divulgado na mídia. Esse 55% quer dizer que em cada 20 mulheres que tenham esse gene mutante, 11 vão ter câncer de mama. Não são 18, que daria 90%. Então, sempre vale a pena consultar o seu ginecologista ou mesmo o mastologista, que é o médico especialista em mamas, para fazer um aconselhamento adequado. E a cirurgia pode ser uma opção considerada, mas não é a única opção para quem tem um risco aumentado para câncer de mama. Último bloco de degustar a vida, agora aprendendo. Eu quero dicas, Lourdes. Quero dicas de educação financeira precoce. Você disse que criança de com 2 anos já posso ensinar algo às crianças? Exatamente. Sobre o tal famoso dinheiro. Exatamente. Então, e começa pela tal questão, aos 2 anos, é a criança perceber que há momentos para presentes especiais e momentos para comida especial. Por exemplo, algo tão simples quanto refrigerante só ao fim de semana. Faz toda a diferença. Se a criança habituar-se a beber água durante a semana, não adianta pedir durante a semana o refrigerante e ao longo da vida ela vai poupar imenso dinheiro, além da própria saúde, porque beber refrigerante todos os dias não é saudável. Nem um pouco, né? Eu tenho até uma relação para mim, até tipo fazer um parêntese, negativa, no sentido que ele acha que aquilo é prêmio. Então eu comecei a não oferecer nem no domingo, né? Porque se aquilo é prêmio, quer dizer que tudo que eu fiz no meio da semana está errado. Então o suco é o prêmio, tá bom? Exatamente. Tá, então valorização seria isso. Exatamente, era valorização do que é importante na vida sem o dinheiro e ele desprender-se do dinheiro, ou seja, desassociar o dinheiro ao prazer. No fundo, o segredo é esse. Não associar o dinheiro a prazer. Porque se o dinheiro ficar associado a prazer... Mas uma criança de 2, 3 já dá para entender quando... Ela começa... Não, tem a ver é mais com a questão da comida e dos bens materiais. Que são os primeiros que aos 4, presentes. 5 ele vai perceber, exatamente, ele vai perceber que está ligado ao dinheiro. Um Danone mais caro, algo... Não, exatamente. Então ele não ganhar a criança antes dos 3 anos de idade o hábito dos doces, nem o hábito dos bens materiais, que é para ela ficar desprendida, ser a tal situação que falámos atrás, dos que são donos de um shopping, que passam no shopping e não precisam de comprar nada. Estão bem com eles. Depois, aos 5, 6 anos, a criança fazer ela fazer pequenas compras, ir contando o troco, não é? Quando vai aprendendo a matemática, então ela aí fica à vontade com a questão do dinheiro, que há pessoas adultos que têm problema em contar o troco à frente do outro, algo tão simples quanto isso, o dinheiro tem que se contar.
E não há problema, porque a pessoa pode dar um troco errado e você cria um mal-estar. Ah, mas aquela pessoa me enganou, não. Não tem problema nenhum, né? Porque a pessoa fica assim, não vou conferir, senão acha que estou desconfiando. Não tem uma questão de confiança. É ser uma questão natural, exatamente. A questão não é de desconfiar, exatamente, mas de confirmar. Que as coisas fiquem limpas e claras, né? Exatamente. E depois, à medida que vai avançando, por exemplo, essa tal situação de ajudar os pais nas compras, deixar a criança aprender a diferença do preço do quilo versus o preço da quantidade, que é mais barato, algo de questão da embalagem mesmo. Exatamente, algo de 1 quilo, R$1 é mais barato que algo que é 500 gramas e é 70 cêntimos ou 70 centavos. Então, ele ir aprendendo isso. Depois, a questão do orçamento. É curioso, por exemplo, nos pré-adolescentes, que eles começam a questão de gerir a casa, não entender porque é que os pais não compram mais isto ou aquilo deles. Então, esta semana, tu vais ficar responsável por comprar as refeições de cada casa. Eu vou dar o orçamento da semana e tu é que vais comprar as refeições. O que é que acontece? A família vai almoçar fora segunda, terça, quarta e quinta e à sexta ninguém come. E não comem mesmo porque não há dinheiro. E aí ele percebe, opa, não dá para ir comer fora todos os dias. Então, e não comem mesmo, porque ficar um dia sem jantar não vai fazer mal ao organismo, né? A nutricionista pode confirmar isso. Mas vai ter uma valorização. Vai marcar e ele vai perceber, opa, isto é importante. Porquê? Porque às vezes há adultos que, por exemplo, imagina que até têm uma profissão assim de valor que ganham mais, então vão ter um bom salário, então ganham uma vida de ir jantar fora, de comprar o que querem, então assim 10, 15 anos da vida dele são despedidos e não conseguem viver noutro nível e acham que são infelizes só porque já não podem ter aquela vida de ir jantar fora e de ter a vida que estavam habituadas. Então, criança conseguir perceber que pode ser feliz, lá está, sem essas necessidades financeiras é importante. Você disse que tem 4 pontos importantes que não só as crianças, todo mundo deveria saber. Exatamente. Poupar. Então vamos lá. Poupar. Trabalhar. Exatamente. Isso não pode ser um sacrifício, por favor. Tem que ser bom, né? Prazeroso. Poupar, trabalhar, multiplicar. Fazer com que isso se multiplique. Exatamente. Okay? E o alavancar. Alavancar. Exatamente. Então, exemplos. Já falámos do poupar. O trabalhar é, por exemplo, a criança que tem a possibilidade de ajudar os pais numa pequena loja. Então, a criança vender, ela perceber que trabalhar faz parte da vida. Para não acontecer aquela situação daquela geração neném que se fala agora, que nem trabalha nem estuda. Sim. Vive em casa à custa dos pais. E é uma polêmica essa história de que crianças não podem trabalhar, mas crianças podem estar em casa e ajudar os pais a ver um relatório, né? Passar a caneta amarela em tal número, pelo menos ajudar em algo, né? Exatamente. Isso não é exploração infantil. Não, exatamente. Então, se há crianças, atores que trabalham, não é considerado exploração infantil. E aí, não é exploração infantil? Como é que nós vamos saber se é exploração infantil ou não? É simples, se a criança está bem, se está feliz, se está a ir à escola e se as suas necessidades básicas estão a ser atendidas, como o sono, a comida. Você tocou uma palavra importante, quer dizer que os atores mirins também estão trabalhando? Então as crianças trabalham? Exatamente. Só como é socialmente aceito, então nem se toca no assunto. Então quando é socialmente aceito, está tudo certo. Exatamente. Você viu que o nosso tempo não deu nem para falar do pai rico, do filho nobre e do neto pobre. O que nessas famílias aconteceu de coisas parecidas? O que é que aconteceu? Foi o não educarem os filhos, achar que os filhos iam aprender só pelo exemplo, pelo observar, então não chega. Há que explicar tudo, tudo, de forma natural e não alimentar, não potencializar a relação a dois. Então o que é que aconteceu? Começou a haver inveja entre os irmãos, não camaradagem, ou então entre os primos, e uma coisa que se percebeu nas famílias que estão bem financeiramente é que há uma grande amizade entre os irmãos e os primos dão-se bem, e essa amizade vai permitir eles construírem novas sociedades financeiras fortes. Por outro lado, se as amizades são fracas ou é na base da inveja ou da competição, mais tarde ou mais cedo estas sociedades elas vão se desfazer. O interessante é que as pessoas tenham sempre aliados, amigos, parentes que se tornem amigos. Exatamente. Esse é o sucesso, porque criar inveja não é boa ideia. Não é boa ideia. Então, e perceber a questão de ajudar os outros, né? Isso nós vamos deixar para o nosso próximo programa, que ajudar os outros no final sempre é melhor, sempre multiplica. Exatamente. E alavanca. Alavanca. Degustar a vida. Eu preciso então a última frase. O que seria degustar a vida para você agora numa questão então
Educação financeira. Sadia. Portanto, gostar da vida é a pessoa estar num ambiente onde ela pode, tanto vai estar bem, vai estar feliz usufruindo dos bens materiais, que também é importante, não é? Usufruir das boas viagens, usufruir de uma boa comida, Não tem uma como boa pagar roupa, uma boa viagem se não tiver o dinheiro uma boa entrando. roupa, mas também sabe que se não tiver esses bens, também está feliz. A felicidade Esse é o equilíbrio. independe. É, exatamente. Ela tanto vai estar bem usufruindo dos bens materiais como sem eles. Ótimo, Lourdes. Muito obrigada mais uma vez pela presença. É um prazer. Obrigada, Marcela, pela Obrigada. oportunidade de estar aqui novamente. Obrigada, amor. Degustar a Vida agradece a presença de vocês. Espero vocês no nosso próximo programa.